Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, eu decidi colocar aqui no YouTube, dentro do meu canal, os vídeos que fizeram parte do primeiro Congresso Nacional Online de Literatura Queer. Ao todo são 19 palestrantes, tá? 19 pessoas selecionadas a dedo, que representam uma parte do que está sendo feito no Brasil em termos de literatura LGBT, literatura queer. O projeto em si era mais ou menos assim, o congresso ele funcionou durante uma semana, gratuito, e aí as pessoas tiveram que se disponibilizar a prestar atenção nos horários para assistir e participar do congresso. Muita gente participou, muita gente já recebeu o certificado de presença online do congresso, porém, esse vídeo que eu estou colocando no YouTube agora, a gente não vai gerar certificados, tá bom? É uma forma só que eu vi de estender as visualizações do vídeo e das pessoas convidadas, dos palestrantes, das palestrantes, que estão falando muita coisa interessante sobre a literatura, sobre confecção de personagens, sobre marketing para autores, sobre, enfim, cada palestrante eu vou deixar abaixo do vídeo no YouTube a descrição de cada um, as minhas redes sociais também, o link do projeto, mas caso você esteja caindo nesse vídeo sem querer, né, apenas nesse vídeo, para conseguir reunir todos eles, eu vou deixar tudo no link fabricioviana.com/congresso/literatura/LGBT, tá bom? Só para facilitar. Então, se você está entrando nesse vídeo, novamente, você fez uma pesquisa no Google, fez uma pesquisa no YouTube e se deparou com esse vídeo, então se você quiser ver os outros vídeos, e são 19 vídeos, tá, desse primeiro congresso, é só entrar no fabricioviana.com/congresso/literatura/LGBT. Outra coisa que eu quero dizer, o próximo congresso, o primeiro foi realizado em 2017 e o segundo, a minha pretensão era de fazer logo em 2018, não deu certo. Em 2019 eu não sei também, porque eu estou com outros projetos em andamento, por isso inclusive que eu estou disponibilizando esse primeiro. Penso que desejo fazer o próximo congresso o mais breve possível, porém eu não tenho uma data ainda, porque isso demanda muito trabalho e eu não sei exatamente quando eu vou conseguir. Talvez 2019, talvez 2020, mas a ideia é que realmente tenha ainda a segunda edição desse congresso, tá bom? Eu espero que vocês gostem, assistam esse vídeo, dê um like, se inscreva no meu canal, tem outros vídeos de outras coisas também com temas LGBTs, com literatura brasileira, literatura LGBT, enfim. Inclusive tem meus livros, se vocês quiserem conhecer, tem o meu site pessoal, minhas redes sociais, que eu estou deixando também todos os vídeos do meu canal aqui no YouTube. Entra lá no Instagram, Twitter, enfim, Facebook, vamos interagir e vamos se comunicar cada vez mais, tá? Como eu falei, a literatura LGBT atual, ela tem muita coisa sendo produzida, muitos livros, muitas pessoas, tanto que eu tenho um carinho especial por cada pessoa que participou desse congresso, que aceitou essa ideia minha de fazer realmente um congresso de gente apaixonada por literatura LGBT e que de fato tinha alguma coisa para falar de interessante. Como vocês vão ver nos próximos vídeos, eles realmente têm muito que contribuir. Então assistam novamente e, por favor, dá um like no vídeo, deixa um comentário para o palestrante, para a pessoa, ou apenas um comentário sobre a tua experiência de vida, porque outras pessoas podem ler os comentários e interagir contigo, tá bom? Então acho que quanto mais a gente juntar essa união, juntar essa rede de ideias voltadas para a literatura LGBT nacional, acho que todos nós ganhamos, tá bom? Então fiquem com o vídeo, esse aqui, e os próximos entrem no link que eu vou deixar também no vídeo para assistir todos os 19 palestrantes. É isso aí, um grande abraço, Fabrício. Oi gente, meu nome é Lorena Miyuki. Para quem não me conhece, eu sou professora, sou pesquisadora, sou escritora também de literatura juvenil,
com personagens LGBTQ. E recentemente, no começo desse ano, em 2017, eu terminei uma pesquisa sobre representação LGBTQ no juvenil nacional, na literatura brasileira. É um pouco sobre essa pesquisa que eu vou falar com vocês, sobre representação, sobre o mercado nacional de literatura juvenil e sobre literatura brasileira. Antes de tudo, eu queria que vocês fizessem um exercício comigo. Sem pesquisar, sem nada, listem todos os livros juvenis nacionais que vocês conhecem que possuem personagens LGBTQ e autores nacionais que escrevem literatura juvenil com foco ou com personagens LGBTQ. Quantos vocês conhecem? Se a lista passar de 10 títulos, eu acho que vai ser muito. E literatura estrangeira? Vocês conhecem? Conseguem listar? Livros juvenis com essas temáticas, com esses personagens? Eu acho que fica um pouquinho mais fácil. Afinal, quem não conhece o Levitan? Isso acontece devido a vários fatores. Eu vou falar um pouco sobre o mercado americano, sobre o mercado internacional, porém eu não quero comparar o mercado brasileiro ao mercado internacional, porque eu acho que é um pouco injusto. O nosso mercado, ele é novo, principalmente nessa área de literatura juvenil que está crescendo agora, e tem algumas peculiaridades que eu vou falar mais pra frente, mas eu quero só dar os números para vocês poderem refletir comigo durante esse vídeo aí. Primeiro, no mercado internacional existem várias pesquisas que falam sobre representação LGBTQ em literatura infantil e literatura juvenil. Uma dessas pesquisas é essa aqui, que é sobre literatura infantil, porém eu não vou falar dela porque, eu vou falar sobre literatura juvenil. E aí tem esse cara aqui que ele se chama Michael Card. Ele é muito famoso lá fora e ele publicou esse livro em 2004, 2005, que foi uma pesquisa que ele fez entre 1969 e 2004 sobre literatura juvenil nos Estados Unidos com representação LGBTQ. É uma pesquisa bastante extensa, foi mais ou menos o que eu tentei fazer aqui, porém vocês vão ver que ficou um pouquinho diferente. Por quê? Nesse livro e na pesquisa do Michael, ele listou todos os livros juvenis com personagens LGBTQ e ele falou um pouco sobre cada um desses livros. O primeiro livro que foi publicado por lá com o personagem gay foi em 1969. Entre 69 e 2004, ele listou que inúmeros livros, eu não vou saber falar quantos são, porém, alguns dados interessantes. Em 1980, pouco mais de 10 anos depois da primeira publicação, a gente tinha cerca de 4 livros por ano, sendo publicados por ano, que tinha algum personagem fora do padrão, algum personagem LGBTQ. Em 2004, quando ele terminou a pesquisa, já eram mais de 10 livros publicados por ano. Em 2016, no ano passado, a gente teve mais de 50 títulos publicados com personagens LGBTQ. Esses são os primeiros dados que eu quero que vocês guardem aí. Agora, passando para a literatura nacional. Eu fiz mais ou menos a mesma pesquisa que ele, porém, a gente tem algumas diferenças bastante importantes para poder falar sobre as duas. Primeiro, que os livros que o Michael citou, que ele catalogou e tudo, são todos livros comercialmente, amplamente comercializados em livrarias grandes. Eles não são separados por categoria, somente por categoria de literatura juvenil. Então, todos os livros eles ficam no mesmo stand, no mesmo espaço, na mesma seção, em todos os tipos de livrarias. Então, todos os livros categorizados como literatura juvenil, independente de terem personagens LGBTQ, ou seja esse o foco ou não, eles estão sendo comercializados dentro do mesmo rótulo, dentro da mesma seção. Existem sim livrarias especializadas em literatura LGBTQ lá fora, porém eu não vou falar delas, mesmo porque eu não conheço muitas. Eu quero falar sobre o uso do espaço comum, que é o que ele fala também. E aí, falando um pouco sobre literatura nacional, a gente tem alguns pequenos problemas. Primeiro, editoras.
Os livros do Michael foram publicados por editoras tradicionais, por editoras conceituadas lá fora. Aqui a gente tem um pequeno problema de diferença de editoras. A gente tem editoras consideradas tradicionais e editoras pequenas consideradas editoras de nicho. As editoras tradicionais raramente abrem as portas para autores iniciantes, principalmente se esse autor escreve literatura juvenil. Não sei quando isso começou, ou se alguém sabe, por favor me diga, mas a ideia que os editores ainda têm é que literatura nacional não vende. Tá mudando, sim, mas ainda existem muitos editores que trabalham com essa ideia de que literatura nacional ela não é rentável, ela não dá lucro. Assim, eles não publicam tantos livros nacionais como a gente gostaria, principalmente literatura juvenil. Por que principalmente literatura juvenil? Existe também na cultura do brasileiro que literatura juvenil não é considerada literatura boa, que não é considerada literatura válida, não é uma leitura válida. Isso vem desde a escola, os pais, os educadores, os livreiros, enfim, professores de literatura que deveriam incentivar os mais jovens a ler. Infelizmente, incutem essa ideia na cabeça deles de que a gente tem que ler os clássicos primeiro, que existem alguns livros que a gente tem que ler que são mais válidos que outros, e infelizmente a literatura juvenil é muito maltratada, no sentido de que ela é tratada mal, mesmo por essas pessoas e também pelos próprios jovens. Como assim? Muita gente gosta de dizer que não lê literatura juvenil porque acha justamente que é uma leitura ruim. E assim o livro fica desmerecido e vai passando de geração em geração, principalmente para as pessoas mais novas que acham que tem que ler, quando gostam de ler, tem que ler uma coisa melhor e tal, e aí não escolhem ler livros que foram feitos justamente para eles. Ou seja, se os jovens não leem os livros que foram teoricamente feitos para eles, eles não compram esses livros, logo as editoras não veem lucro porque não há venda, logo elas não publicam porque, enfim, é um ciclo vicioso que é muito difícil da gente sair dele, infelizmente, mas que é possível sim. Eu vou falar um pouquinho sobre a diferença. Essa é um ponto da diferença entre o mercado nacional e o mercado internacional. Além disso, no mercado nacional a gente tem outras diferenças que são as próprias livrarias. Eu falei para vocês que os livros do Michael foram todos amplamente comercializados em livrarias grandes, no espaço comum e etc. As editoras menores, que são as editoras que mais publicam nacionais, pelo menos que eu tenho noção, elas sofrem muito para ter livros nas gôndolas das livrarias grandes, sofrem muito para colocar livros à venda em sites grandes como Saraiva, Amazon, sites que comercializam livros com mais diversidade. E isso acaba impactando, obviamente, no volume de livros nacionais que chegam até o público, que ficam sabendo e que a gente costuma comprar, a gente costuma consumir. Infelizmente, a gente sofre com isso faz um tempo já. E aí, eu vou passar para vocês alguns números que eu consegui através da minha pesquisa. A pesquisa do Michael foi feita até 2004, eu dei um dado para vocês de 2016. A minha pesquisa ela foi feita entre 1990 e 2015, então foram mais de 20 anos. 20 anos que eu englobei aí. E eu comecei por 1990 pelo simples fato de que antes disso, livros juvenis eram praticamente inexistentes. Livros juvenis com personagens LGBTQ, então eu acho que não existem. Se existe alguém, por favor, me diga, porque eu não consegui encontrar. Em 1990, de 1990 a 2000, ou seja, 10 anos, nós, brasileiros, publicamos 4 títulos com personagens LGBTQ. Entre 2005 e 2015, o número aumentou um
pouco, nós conseguimos publicar 50 títulos em 10 anos. Eu falei para vocês que em 2016 os Estados Unidos publicaram cerca de 50 títulos, certo? Nós conseguimos publicar 50 títulos em 10 anos, o que eles fizeram em apenas um. E além disso, eu ainda acho 50 um número bastante pequeno comparado ao volume de literatura juvenil que eles produzem, que eles consomem. Eu não vou saber dizer exatamente o número, mas eu tenho quase certeza que é muito mais de 200 exemplares, 200 títulos novos que chegam nas livrarias americanas por ano. 50 é menos de 50% desse número. E só de pensar que a gente conseguiu publicar somente 50 livros durante 10 anos, 50 livros com personagens LGBTQ, é algo para a gente poder refletir, principalmente daqui para frente. Vamos tentar mudar essa realidade. E aí, como eu já falei, isso é devido a inúmeros fatores, alguns deles sobre editoras, sobre livrarias, sobre embargos comerciais que as próprias editoras sofrem, mas eu também encontrei vários outros tipos de problemas nessas publicações que eu cataloguei durante esses 15 anos de pesquisa que eu fiz. O primeiro deles é sobre os próprios autores, e aí eu vou entrar um pouquinho nessa ideia dos autores, porque além de eu ser pesquisadora, eu também escrevo. Então eu me policio muito para não entrar em certos tipos de clichês. Como assim? Na literatura nacional, isso também acontece na literatura internacional, porém é que eu acho que é mais pesado essa questão. Os autores, infelizmente, não escrevem para todo mundo. Isso é normal. Você tem um público-chave, você escreve para ele. Porém, o problema é quando você acha que as outras pessoas não deveriam ler seu livro porque ele não foi escrito para ele. Como assim? Eu vou contar um caso para vocês que aconteceu comigo, mas que continua acontecendo recorrentemente. Infelizmente. Eu participo muito de grupos de discussão online e offline, e certa vez eu comentei que eu gostaria de ler um livro lá de um autora específico, e a pessoa me respondeu dizendo que o livro não havia sido escrito para mim, que eu não deveria ler porque eu era mulher, e o livro foi escrito para homens gays cis. Aí eu parei, respirei fundo, né? Então, ainda existe também um outro problema na literatura nacional, e também tem a ver com os autores, que é que a maioria gosta de transpor muito a própria experiência para a escrita. Isso quer dizer o quê? Que nós temos basicamente 75% da produção juvenil nacional composta de escritos feitos por e para garotos gays. E isso também implica num outro problema. A maioria desses livros tem o mesmo enredo. A gente sempre tem o começo de um garoto que está descobrindo a própria homossexualidade e resolve sair do armário e tem algum problema no meio, ele sofre muito para isso, tem uma tragédia, normalmente ela não termina com um final feliz. Enfim, a gente não tem uma representação positiva, legal dessas pessoas, a começar pela sigla LGBTQ. Dessa minha pesquisa que eu fiz, dá pra contar numa mão só a representação T que a gente tem: transexuais, travestis, transgêneros. Os três, a gente não consegue encher uma mão com livros que tenham personagens nesses padrões, nesse tipo. Bissexuais, então, eu acho que existe só 1 ou 2 livros nacionais juvenis com personagens assim. E o que? O quezinho da sigla, você sabe o que ele significa? Eu sinceramente não consigo lembrar de nenhum livro nacional que tenha tratado da sigla com respeito, com diversidade, com positividade, com representação positiva, infelizmente. Existe outro problema também, que é estereótipos, e que um rótulo que ficou marcado na literatura juvenil LGBTQ, principalmente nacional, que é o fato dos personagens serem muito sexualizados.
Muita gente diz que não lê livros desse tipo porque eles são praticamente pornôs escritos. Quantas vezes eu já ouvi isso, e eu já ouvi o contrário também. Nossa, ainda bem que não é assim, que eu li, e isso é legal de ver, mas ao mesmo tempo é triste. É bom de ver porque a gente sabe que está havendo uma diversidade um pouquinho maior, principalmente de enredos. Porém, é triste ver que é essa a ideia que as pessoas têm quando a gente fala de literatura LGBTQ. E eu acho isso ruim, pejorativo para o mercado, porque a gente acaba afastando leitores. Quando a pessoa me diz que o livro não foi escrito para mim e que eu não deveria ler, eu não vou ler. Porque, né, ela acabou de fazer uma propaganda negativa sobre o próprio livro, sobre o próprio trabalho. A gente pode mudar isso? Pode. Como? Eu não estou desmerecendo esse tipo de literatura. Obviamente que existe mercado para isso. Obviamente que tem gente que procura livros mais de autoajuda, livros que servem como guia, que são livros que transportam mais a experiência do próprio autor e tal. Livros mais eróticos também, obviamente que existe. Porém, eu acho que a gente não deve focar todas as narrativas nesses dois aspectos. O que a gente mais preza é diversidade, não é? E a gente não consegue entregar esse tipo de diversidade na literatura juvenil nacional hoje. Eu falo isso como autora também, eu me policio muito para isso, para ver se eu estou conseguindo passar o que eu mesmo prego. É difícil, mas não é impossível, a gente consegue. E para isso eu acho que a gente precisa de ajuda dos próprios autores e dos leitores também, principalmente. Como autores, por favor, diversifiquem as suas produções. Tá na hora da gente abrir a cabecinha e começar a ver que existem outras letrinhas na sigla LGBTQ, que a gente não precisa focar só na sexualidade do personagem principal. Existem enredos super bacanas que a gente pode desenvolver, incluindo isso na história, não precisa ser o foco. É engraçado a gente pensar assim, mas lá fora existem, obviamente, vários nichos de livros com esses focos, e existem sim livros bem parecidos com a gente, porém existem vários outros tipos de livros que incorporam a sexualidade do personagem como sendo natural, como sendo dada. Ele não precisa explicar que ele é gay porque ele nasceu assim, ou porque sempre foi assim. Assim como a heterossexualidade não é explicada, por que a gente teria que explicar? Eu também sou um pouco contra essa separação que a gente faz entre literatura e literatura LGBTQ. Lembra que eu falei pra vocês que a pesquisa do Michael catalogou os livros que eram publicados e comercializados, usados no espaço comum? Eu acho, todas as livrarias, isso é uma questão mercadológica, questão editorial também, separam os livros por categorias. A gente tem livros universitários, livros de autoajuda, livros juvenis, livros adultos, até por uma questão de faixa etária mesmo, para o próprio livreiro saber indicar livros para quem quer comprar. Porém, eu não acho que a gente deveria separar a literatura LGBTQ de literatura juvenil. Vamos incluir no espaço que já está ali, porque não? A literatura juvenil está crescendo tanto no mercado nacional. Eu acho que a gente deve incluir isso sim, em vez de separar um cantinho e falar todos esses livros aqui são LGBTQ. Não, eles têm que estar lá no meio, juntos, eles não precisam estar separados. A gente não precisa reforçar a diferença. A única categoria que ele deve ter é a literatura juvenil, o público-alvo é aquele, mas isso não me impede, eu, por exemplo, que não sou mais jovem, não me impede de chegar lá e comprar um livro juvenil. E a leitores, não tenham vergonha de pedir livros, de procurar livros nas livrarias, livros LGBTQ, porque é só assim que a gente vai conseguir ver se eles estão saindo, se a gente consegue vender, se existe exposição desses livros em livrarias maiores ou não. Um costume que a gente não tem, mas que lá fora existe muito, é o de pedir livros nas livrarias, e isso estimula muito o mercado nacional. A gente não tem o costume de chegar e pedir o livro. Se, por exemplo, o livro não existe, não está à venda naquele lugar, é bom que o livreiro saiba que ele existe, para que a próxima pessoa que for procurar um livro parecido, ele vai poder recomendar, mesmo que ele não tenha para vender.
E se mais pessoas pedirem, obviamente a pessoa que está vendendo vai ver que existe demanda. Ou seja, eles podem pedir os livros para poder revender, por que não? E aí vão ter mais livros lá disponíveis e a próxima pessoa que for pedir ou procurar um livro do tipo não vai precisar nem pedir às vezes, né? Então é uma forma de divulgação muito boa, uma forma de marketing muito boa. Pessoas em geral, incentivem os jovens a ler. Se jovens não leem, se eles são o principal público-alvo da literatura juvenil, a gente não vai ter mais publicações juvenis. Eles podem ler qualquer coisa, desde que tomem o gosto pela leitura. Mas apresentem livrarias, autores nacionais, livros nacionais para eles poderem ver que existe coisa boa na literatura nacional, que ela não deve ser desmerecida, nem a literatura juvenil, muito menos a literatura nacional. É óbvio que existe coisa ruim, sim, mas como é que a gente vai saber? Com vocês postando nas redes sociais, com vocês falando sobre eles, tirando fotos, fazendo resenha, colocando comentários nas redes de leitura, tipo o Scooby, comentando com os próprios autores o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, o que vocês querem mais, o que vocês não querem. Eu acho que essa interação é muito, muito legal e a gente pode ter isso porque a literatura nacional, todos os autores falam português. Então, se vocês leem só autores estrangeiros, é difícil vocês chegarem, a opinião de vocês chegarem a esses autores e ter algum tipo de diálogo. Eu acho que a gente deve aproveitar isso muito, porque a gente tem espaço para isso. A maioria dos autores que eu conheço estão disponíveis na internet e é fácil alcançá-los, mandar um e-mail, escrever na página do Facebook, postar uma foto no Instagram, comentar no Twitter, qualquer coisa é válida, até pra gente saber se a gente deve continuar fazendo aquilo ou não. Incentivem, principalmente, a procurar coisas novas, porque eu acho que o maior instrumento que a gente ainda tem é o boca a boca. Se a gente fica sabendo de alguém que existe uma coisa legal para ser lida, a maioria das pessoas vai atrás, ela vai procurar. Se a gente não fala, ninguém fica sabendo, e aí a gente vai estagnando a literatura nacional, principalmente a literatura juvenil, que tem esse estigma de ser desvalorizada, de ser literatura considerada inferior. A gente pode melhorar isso muito, o mercado tem melhorado muito. Eu dei vários exemplos para vocês do que aconteceu nesses últimos 10 anos. Os nossos números melhoraram muito, porém a gente pode melhorar ainda mais. E eu espero que a gente possa fazer cada vez melhor no futuro, mas para isso a gente precisa de ajuda, tanto dos autores quanto dos leitores. E eu espero ainda que esse vídeo tenha servido de principalmente reflexão para vocês que leem e para vocês que escrevem. Eu falei menos do que eu gostaria, eu acho. Vocês podem me procurar na internet, nas redes sociais, em qualquer lugar, no meu site também, onde eu faço resenhas, onde eu faço críticas de produtos culturais LGBTQ. Eu estou sempre disponível para a gente poder conversar. E eu quero que a literatura juvenil nacional cresça cada vez mais e que a gente possa ajudar a fazê-la crescer e fazê-la melhorar cada vez mais também. Lembra daquele exercício que eu fiz para vocês no começo do vídeo? Sobre a listinha de literatura juvenil nacional, sobre autores que vocês conhecem ou não conhecem? Tá na hora de aumentar essa lista, ok? A gente se vê por aí. E eu espero que vocês tenham absorvido alguma coisa e fica a reflexão. Quantos livros a gente vai conseguir publicar nesse ano de 2017 com personagens LGBTQ para o público juvenil? Eu espero que muitos.